Fala galera, bora dar continuidade ao nosso roteiro para aprender então mais sobre as funções exponenciais. E na aula passada a gente viu que essa missão ela depende muito assim de estar de bem com o assunto mais básico que é a potenciação. Então um mini resumo sobre potências, estudando as propriedades dessa operação. Que nada mais são do que alguns recursos poderosos de cálculo que vão nos ajudar muito na hora de resolver os problemas e dominar as funções, as equações e as inequações exponenciais na palma da nossa mão. Então a primeira propriedade que a gente vai ver, né, você identifica ela da seguinte forma. Você tem um produto, tá? Um produto de fatores que tem a mesma base, ou seja, você vê aqui que os dois têm base A, porém expoentes diferentes. Quando isso acontece, o que eu faço para concluir o cálculo? Eu conservo a base e somo os meus expoentes. Beleza? Um exemplo para você, alguns exemplos, na verdade, para você ver como é que a gente calcula, né? Como é que a gente chega a esses resultados. Vou pegar aqui, por exemplo, 3 elevado à quinta vezes 3 elevado à segunda potência, ao quadrado. Ok? Então eu conservo a base e somo os expoentes. Meu resultado final vai ser 3 elevado a 7. Beleza? Se quiser fazer o cálculo depois, fica à vontade. Meu segundo é, vamos fazer umas variaçõezinhas aí para vocês verem algumas coisas que podem ocorrer no caminho ao usar essa propriedade. Então, se por exemplo eu tiver 3 elevado à quinta, mais o meu outro 3 estiver elevado a menos 2, um expoente negativo. Mesma coisa, conserva a base e soma os expoentes. 5 mais menos 2. Mais com menos vai dar menos. Então, na prática, isso aqui vai ficar 3 elevado a 5 menos 2, que é o famoso 3 ao cubo. Show? Então vamos lá, mais um exemplo. Primeiro, vou marcar aqui primeiro exemplo, segundo exemplo, terceiro exemplo de uso dessa propriedade. Agora o menos 5, o 5, né, vai ficar negativo. Primeiro expoente que fica negativo. Então fica 3 elevado a menos 5 vezes 3 elevado a 2. Então aqui eu tenho o meu conserva a base, o resultado conservando a base, e somando os expoentes, menos 5 mais 2. E aqui agora eu vou ter como resultado 3 elevado a menos 3. Tá legal que você resolve invertendo a função. Toda vez que o expoente for negativo, o resultado vai ser o inverso da nossa potência. Eu falei função, mas é potência, ok? Então, 1 sobre 3 elevado ao cubo, né? Agora com o expoente positivo. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 27. Como último exemplo dessa propriedade, eu vou pegar agora os dois expoentes negativos. 3 elevado a menos 5 vezes 3 elevado a menos 2. Tá? Então, só uma brincadeirinha com os sinais dos expoentes para você ver como é que isso pode acontecer. Para você ver como é que o essencial, que é conservar a base e somar algebricamente os expoentes, se mantém. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado a menos 5 mais menos 2. Tá? Então, isso aqui, o resultado vai ficar 3 elevado a menos 5 menos 2, que no final das contas é 3 elevado a menos 7. Tá? E que se você quiser resolver, é só você inverter, fica 1 sobre 3 elevado a sétima. Nossa segunda propriedade agora, a primeira a gente tratou da multiplicação de potências de mesma base, agora a gente vai ver a divisão de potências de mesma base. Base A, expoente x e y, ok? Então você conserva a base e eleva ao expoente do numerador, subtraindo o expoente do denominador. Vamos pegar agora uns exemplozinhos também, brincando com os sinais de novo, para a gente poder tirar algumas conclusões e treinar um pouquinho essa questão do expoente. Tá? Aqui só um grande detalhe, obrigatoriamente o nosso A tem que ser diferente de zero, para usar essa propriedade. Por quê? Desde que a gente aprende divisão, a gente aprende isso, né? Que o denominador nunca pode ser igual a zero. Então vamos lá, alguns exemplos de novo. Vamos pegar 7 elevado a quinta potência sobre 7 elevado à terceira potência, ao cubo. Então isso aqui conserva a base, subtrai os expoentes agora. 5 menos 3,
que vai ser igual a 7 elevado ao quadrado. 7 vezes 7, nosso famoso 49. Ok? Já o nosso segundo exemplo, vamos brincar com os sinais agora, vai ficar 7 elevado à quinta sobre 7 elevado a menos 3. Tá? Primeiro exemplo, segundo exemplo. Então aqui a gente vai ter 7 elevado à quinta menos 3. Ok? Por isso, isso é para vocês verem como é que a gente tem que ter muito cuidado com os sinais. Então aqui vai ficar menos com menos vira mais. Então no final das contas isso aqui é 7 elevado à oitava potência. Ok? 7 elevado a 5, menos com menos dá mais, 3, 8 então. Só para você não ficar em dúvida com o que aconteceu aqui, caso você tenha alguma dificuldade com os sinais, tá? Menos com menos deu mais, então aqui ficou 7 elevado a 5 mais 3, menos com menos virou mais. Próximo exemplo, vamos brincar mais com os sinais dos expoentes. 7 agora elevado a menos 5 sobre 7 elevado ao cubo. Mantém a base, conserva a base, eleva ao primeiro expoente do numerador, menos o expoente do denominador. Menos 5 menos 3, no final das contas, é 7 elevado agora a menos 8. E para pegar um último exemplo, uma última combinação de sinais, né? Vamos fazer agora. Vou fazer uma setinha aqui para a gente saber diferenciar quem é quem. 7 elevado a menos 5 dividido por 7 elevado a menos 3. Isso aqui, então, vai ficar 7 elevado a menos 5 menos o expoente de baixo, menos 3. Isso aqui, então, vai ficar 7 elevado a menos 5 menos com menos, mais 3. Então, isso aqui é igual a 7 elevado a menos 2. Ok? Que se você quiser completar e ir um pouquinho mais longe, é só você inverter a potência por causa do sinal negativo. Fica 1 sobre 7 elevado ao quadrado, 1 sobre 49. Nossa terceira propriedade agora. Essa propriedade, né, ela se aplica quando você tem uma potência já elevado a um outro expoente, além do que ela já tem. Ou seja, a gente pode chamar de, entre aspas, né? Entre aspas, potência da potência. Ok? Então, como é que a gente resolve esse caso aqui? Conserva a base e multiplica os expoentes. Você pode ter vários expoentes aqui por fora, tá? Sempre vai multiplicando todos eles. Então vamos pegar um exemplo para a gente ver agora. Tá de novo fazendo a brincadeira dos sinais. Então aqui nosso exemplo vai ser 4 elevado ao quadrado e depois elevado ao cubo. Então no final das contas isso aqui é 4 elevado a 2 vezes 3 e por fim é 4 elevado à sexta potência, 4 elevado à sexta. Tá? Nosso segundo exemplo vai ser 4 elevado ao quadrado e, 4 elevado a menos 2 e depois elevado ao cubo. Então, 4 elevado a menos 2 vezes 3, que é igual a 4 elevado a menos 6 agora. Terceiro exemplo, 4 elevado ao quadrado e elevado a menos o cubo. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a, conserva a base, multiplica os nossos expoentes. 4 elevado a 2 vezes menos 3, que é igual, de novo, a 4 elevado a menos 6. Tá? Mais um exemplo. 4 elevado a menos 2 e menos 3. De novo, conserva a base e multiplica os expoentes. E aqui você vai ter menos com menos, o resultado aqui vai ser positivo. 2 vezes 3, 6. Ok? Então você podia ter aqui vários expoentes aqui por fora, tá? Sempre vai multiplicando um pelo outro para poder chegar no resultado.
beleza? Só um exemplozinho para você ver como é que poderia, né? Como essa coisa pode piorar um pouquinho. Então aqui, olha, se você tivesse 4 elevado ao quadrado, depois elevado a 3 e depois elevado a 5, não tem problema. Isso aqui conserva a base e eleva a 2 vezes 3 vezes 5, ok? 6 vezes 5, isso aqui é igual a 4 elevado a 30ª potência. Quarta propriedade, vamos que tem propriedade pra caramba hoje, né? Olha, essa propriedade aqui você tem que ter muito cuidado, não pode confundir com a propriedade P2, tá legal? Porque agora não tem a mesma base. Agora as nossas bases são diferentes. Eu tenho uma fração elevado a uma potência. Lembrando de novo que o denominador não pode ser igual a zero, porque senão a função deixa de existir. Tá legal? A função não, a fração deixa de existir. Então aqui eu simplesmente distribuo o expoente para o numerador e para o denominador e faço os meus cálculos, beleza? Por exemplo, então aqui eu posso ter 2/3 elevado ao quadrado. Então isso aqui é igual a 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. Ok? O resultado final disso aqui vai ser 4 sobre 9. Ah, tem outra forma de fazer? Tem. Né? Assim, lembra que quando eu tenho uma potência, o meu expoente indica o número de vezes que eu vou multiplicar o meu fator por ele mesmo, tá? Então eu posso fazer de outra forma. Posso fazer 2/3 vezes 2/3 também. Com expoentes pequenos fica fácil de fazer assim. Então como é que eu resolvo isso aqui? Numerador vezes numerador, 2 vezes 2, 4. Denominador vezes denominador, 3 vezes 3, 9. Beleza? Duas formas de achar o mesmo resultado. Só um detalhe aqui, se eu tivesse um expoente negativo, por exemplo, tá? 2/3 elevado agora a menos 2. Então, usa a regrinha lá da inversão. Então, você vai ter 1 sobre 2/3 elevado ao quadrado. Já vimos o resultado, 2/3 elevado ao quadrado é 4 sobre 9. Então, isso aqui é 1 sobre 4 nonos. Quando a gente tem uma divisão de uma fração por uma fração ou de um inteiro por uma fração, a gente simplesmente mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então isso aqui vai ser igual a 1 vezes 9/4, que é o próprio 9/4. Vamos agora para a nossa P5, tá legal? Eu vi agora há pouco, quando eu tenho uma divisão, tá, elevada a uma potência, distribuo a minha potência para o numerador e para o denominador. Se eu tiver uma multiplicação de fatores diferentes, ou seja, com bases diferentes elevados a uma mesma potência, eu distribuo agora o meu expoente para os meus fatores, separadamente, ok? Então, por exemplo, se eu tiver aqui 2 vezes 3 elevado à quarta potência. Isso aqui vai ser igual a 2/4 vezes 3/4. Isso aqui é igual a 16 vezes 81. Faz a conta aí e depois me diz o resultado. Se eu tiver, por exemplo, um expoente negativo, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3, elevado agora a menos 4. Tá? Então, de novo, vamos usar a regra da inversão. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 3 elevado à quarta potência. E agora eu distribuo o meu expoente aqui. Vai ficar 1 sobre 2/4 vezes 3/4. E, por fim das contas, aqui vai ser 1 sobre 16 vezes 81. Então, só para a gente dar uma treinada agora, né, em como a gente desenvolve as contas com esses exercícios, vou pegar aqui umas duas expressõezinhas, como é que isso normalmente é cobrado, tá? Isso não vem para vocês, né, dificilmente numa prova, assim, talvez numa prova de colégio, como vocês estão vendo, em muitos casos vocês vão estar vendo o assunto pela primeira vez, é comum que cobre assim só uma aplicação simples da propriedade, tá? Quando você está conhecendo o assunto ainda. Tá? Isso muito provavelmente ainda lá no ensino fundamental, no ensino médio já nem tanto. Agora, em provas de concurso, em provas de vestibular, tá? em provas de concursos militares,
é muito difícil que vocês encontrem as propriedades isoladas. É mais comum que vocês tenham que combinar as propriedades para resolver uma expressão, por exemplo, como é o caso dessa aqui. Ó. Vamos pegar y igual a ao quadrado vezes b ao cubo elevado à quinta potência dividido por a ao quadrado e depois ao cubo vezes b elevado à sétima, ok? Então, primeira coisa aqui, vamos resolver os parênteses, né, para a gente poder simplificar a expressão. Então, ó, vamos distribuir esse expoente para todo mundo aqui dentro, então vai ficar a elevado a 2 vezes 5 vezes b elevado a 3 vezes 5. Aqui embaixo, a elevado a 2 vezes 3 vezes b. Esse b aqui de baixo a gente não mexe, fica b elevado à sétima mesmo. Então isso aqui é igual a elevado a 10 vezes b elevado a 15 sobre a elevado à sexta potência e b elevado à sétima potência. Agora ficou, eu posso separar aqui, fazer a conta do a dividido com a, pelo o a elevado a 10 dividido pelo a sexta. Isso aqui é a mesma coisa, né, que a elevado a 10 sobre a elevado a sexta vezes b elevado a 15 sobre b elevado à sétima. Então aqui vai ficar igual a elevado a 10 menos 6, usando a P2 agora. Usei aqui, até para eu chegar aqui, eu só usei a nossa P3. Para resolver isso aqui agora, eu estou usando a nossa P2. E b elevado a 15 menos 7. No final das contas vai ficar a elevado à quarta potência vezes b elevado à oitava. Então, vamos pegar agora mais um exemplozinho para a gente poder ver a aplicação das nossas propriedades, né? Depois a gente vai fazer mais exercício, a gente vai ter um vídeo só de exercício sobre isso. Então vamos colocar nossa expressão aqui. Y igual a, abre o colchete, 2/3 elevado a menos 2, mais 4 elevado a menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos ver qual o resultado que a gente vai chegar aqui. Então, vamos começar aplicando, né, o que está dentro dos parênteses, né? Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2/3 elevado ao quadrado mais 1 sobre 4. Então, aqui vai ficar 1 vezes 3 ao quadrado, inverte a de baixo, sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 4. Isso elevado ao quadrado. Continuando, isso aqui vai ficar 1 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado 9 vezes 1, sobre 2 elevado ao quadrado, que é 4, mais 1/4. No final das contas, isso aqui, lembrar de elevar ao quadrado no final ainda, né? No final das contas, isso aqui vai ser igual a 9/4 mais 1/4, 10/4, elevado ao quadrado, né? Aqui, desculpa, errei aqui a simbologia, isso aqui era para ser um colchete, tá? Releva. O professor também erra, né? Então, fica 10 elevado ao quadrado sobre 4 elevado ao quadrado, 100 sobre 16, que você ainda pode simplificar isso aqui, né? Vamos simplificar dividindo por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 50 sobre 8, que ainda dá para dividir por 2 em cima e embaixo de novo. E ao final, acharmos 25 sobre 4. Beleza? Então, dois exemplos aí, um puramente algébrico e um numérico, para vocês verem como é que a gente aplica aí essas propriedades dentro de expressões, tá? Que eu, como eu falei para vocês, é o mais comum de ser cobrado. Beleza, galera? Então, tá gostando das aulas? Segue o canal,
tá legal? Gostou também, dá um like pra gente, ativa o sininho para poder receber notificação de aula nova, tá legal? Participa junto com a gente, deixa seu comentário lá se tiver alguma dúvida, alguma crítica construtiva para fazer. Elogio também é legal, se quiser deixar lá a gente gosta, beleza? Estamos aqui para ajudar. Um abraço.